Bem-vindos a mais um Degustando Marcenaria. E hoje o nosso tema vai ser ferragens. A gente vai bater um papo a respeito justamente da importância da gente conhecer essas ferragens para o nosso projeto executivo. E primeiro assim, claro que muitas pessoas já têm experiência, mas a gente vai assim contando que pessoas que estão aprendendo, tá, gente? Então, o que são ferragens, né? E qual é a importância dessas ferragens para o nosso projeto? E como arquiteto ou designer, qual a importância da gente especificar essas ferragens para o nosso cliente, porque esse é sempre o nosso objetivo, a gente atender melhor o nosso cliente para a gente ter menos erro, né? A gente aumentar o nosso lucro, a gente acelerar e a gente ter indicação, né? É sempre o nosso objetivo, o nosso cliente satisfeito. Então, o que são as ferragens? As ferragens são justamente a forma de fixação de algumas caixarias. Então, por exemplo, a corrediça, ela estrutura e ela faz a parte da deslizar, né? Deslizar ali aquela gaveta. Então, ela serve para isso. A dobradiça, ela serve para você encaixar a frente numa caixa. A basculante, ela serve justamente para você abrir. Então, na verdade, a ferragem, ela dá muitas vezes um movimento para aquela estrutura ali, né? E o que acontece? Só que as ferragens, elas não são simplesmente isso, como corrediças, dobradiças, pistões. Tem também a parte dos articuladores. A gente não tem só essas ferragens, né? A gente também tem outros que a gente chama de acessórios. E esses acessórios, quais são esses acessórios que mais são utilizados nos projetos? A gente tem os cantos, justamente quando a gente tem aquele canto em L, que é difícil de acesso, a gente tem uma ferragem ali que a gente consegue ter esse acesso, facilitando o nosso cliente no uso do dia a dia e, além disso, otimizando o espaço, né? Porque às vezes esse canto ele tem essa dificuldade, mas tem apartamentos ou casas que a gente não consegue não ter ele, ou até mesmo o cliente não quer, tá? E qual que é outra ferragem que é muito utilizada? Que eu gosto bastante, né? A gente não tem só para a parte de cozinha também, a gente também tem ferragens para o closet, para a gente poder melhorar, né, a funcionalidade e otimizar o nosso espaço do closet, o nosso projeto de closet. Então a gente tem também, né, os cabideiros, que eles são um cabideiro extensivo, muito utilizado para a gente ganhar mais um andar de roupa e também para pessoas que não conseguem acessar esse andar lá em cima, por exemplo, pessoas cadeirantes. Às vezes eles querem ter o quê? Autonomia, e a gente às vezes não consegue botando no tamanho padrão ali, né? Por exemplo, a gente não consegue, a gente desce aquele cabideiro, fica ruim que a gente não otimiza espaço. Mas também, se a gente deixa na altura, ele não consegue acessar. Então, essa ferragem de cabideiro extensivo, a gente consegue dar autonomia para eles. Então, a gente tem diversas ferragens ali que servem para melhorar o nosso projeto. E aí, o que eu vejo onde as pessoas mais erram a respeito dessas ferragens, tá? Não é nem a falta de conhecimento dela em si, mas como utilizar e quais informações eu preciso colocar no meu projeto para eu poder utilizar essas ferragens. Por quê? Muitas vezes a gente faz o nosso projeto e aí o nosso cliente ele vai em busca de um fornecedor. E é uma coisa que eu sempre falo, quando você deixa o seu cliente solto para ir em busca do fornecedor, sem você ter esse conhecimento de marcenaria, o cliente ele vai alterar o seu projeto. Agora, se você tem conhecimento de marcenaria e você já especificou exatamente as opções que você quer, por mais que o cliente ele não respeite os seus fornecedores ou até mesmo as indicações que você deu, se for à distância, e ele buscar ou até mesmo fechar contrato com outro fornecedor, ele vai ter um guia. Ele vai ter ali no projeto executivo todas as especificações de ferragens e acessórios importantes para aquele projeto que vocês discutiram lá no briefing antes, a respeito do conforto, do orçamento e da utilização do espaço, né? Não só da parte estética. E isso é um outro detalhe da ferragem também. Por quê? É uma coisa que muitos profissionais eles esquecem, que dependendo da ferragem que você utiliza, ela interfere na parte estética do seu projeto, ou de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E aí, quando a gente não conhece como aquela ferragem se comporta,
o que acontece? A gente tem surpresas na hora da montagem. Muitas vezes, sendo até bem sincera, às vezes o cliente nem percebe, mas o arquiteto, o design, acaba criando uma frustração naquele projeto quando vê aquilo ali executado. E aí ele pensa, poxa, eu poderia ter feito sempre melhor, né? E às vezes foi simplesmente essa falta de conhecimento a respeito da ferragem, tá? Então essa é a primeira questão, a gente entender as ferragens que tem no mercado, os acessórios que tem no mercado e como e onde eu posso utilizar, tá? Para quê? Para que eu possa, né, melhorar sempre o meu projeto. E aí a gente vai falar do segundo erro que acontece muito nos projetos, né? Não é nem a falta desse conhecimento, tá, das ferragens. Muitas vezes os profissionais não sabem quanto essas ferragens custam no mercado. E aí os profissionais eles especificam ferragens muito acima do orçamento do cliente. O que eu quero dizer com isso? Para você ter uma ideia, a mesma ferragem, geralmente cada fábrica tem níveis de entrega de ferragens. Então, por exemplo, tem fábricas, vou dar um exemplo da Refile, né? Eu chamava até de Rafele, tá? Então, talvez vocês escutem por aí. Então, a Refile, ela tem 3 tipos de corrediça invisível. Essas 3 corrediças invisíveis, elas entregam a mesma ideia de visual, a parte estética. Ela entrega essa parte do conforto de sustentação na parte inferior. Então, ela tem tudo isso. Só que cada modelo de corrediça invisível, ela tem um orçamento diferente, ela tem um custo diferente e ela entrega um pouco a mais. Então, por exemplo, você tem o nível de um tipo de corrediça e esse tipo de corrediça, ela aguenta mais peso, ela é mais silenciosa, ela desliza mais. O outro tipo de corrediça, ela já não tem um suporte tão bom quanto a mais cara. Mas todas elas te trazem essa parte estética ali que você busca no seu projeto, que é o quê? A corrediça oculta para o seu cliente. Então, como que você sabe qual corrediça o fornecedor ele vai especificar para aquele seu cliente? Quando você tem ideia de qual corrediça você realmente viu naquela loja e que você gostou e que você sentiu aquela ferragem e ela te entregou não só aquela estética, mas aquele conforto que você imaginou para aquele cliente, é ideal você especificar. Porque quando chega lá na compra do cliente e o cliente está orçando com diversos fornecedores, cada fornecedor pode colocar um tipo de corrediça, mesmo às vezes sendo até da mesma marca. E muitas vezes isso pode interferir. Por quê? Justamente é o nível da corrediça que foi escolhido, às vezes ela aguenta e suporta mais peso do que a outra, tá? Então isso faz diferença. Aí você pode estar se perguntando, Carol, mas eu preciso conhecer exatamente tudo? E é aí que eu sempre falo, não, você tem que conhecer o que você usa ali. E como que você sabe disso, né? Realmente é um autoconhecimento, é você ir lá nas lojas, você experimentar as ferragens de vários fornecedores, porque você não precisa se apegar a um fornecedor lojista, mas você entender qual é a ferragem que aquele fornecedor está utilizando ali no showroom dele, você experimentar aquilo ali e falar, cara, essa ferragem é interessante para o meu cliente. Eu consigo agregar tanto na estética quanto no conforto e ela tem um suporte ali que eu consigo alcançar grandes vãos, eu consigo ter uma profundidade maior, porque o maior erro, na verdade, dessa falta de conhecimento é que você às vezes conta com uma ferragem, só que ela não suporta o projeto que você fez. E aí muitas vezes o profissional substitui isso e acaba alterando a estética ou até mesmo o valor, porque ferragens que conseguem alcançar, sustentar, na verdade, um peso maior e mantendo a estética, ela tende a ter um valor agregado muito alto. E eu vou dar um exemplo disso para vocês. A porta escamoteável, que está em uma tendência, porque realmente ela tem uma funcionalidade muito grande, você consegue uma ferragem da porta escamoteável de 1.000 e pouco, e a mais cara, que são utilizados em algumas fábricas que suportam pesos muito grandes, elas custam o custo dela, tá? O custo de fábrica, em torno de 10.000 reais. Então, você imagina, você vê uma porta maravilhosa ali, que sustenta, você não sabe que aquela ferragem ela só aguenta até X para ser 1.000 reais.
E aí você coloca, e aquela porta, só aquela porta sai 10 mil, sendo que o orçamento do seu cliente, vamos dizer que era 20 mil para a cozinha. Então, esse conhecimento da ferragem que você gosta, que ela se encaixa não só no seu design, mas na sua forma de projetar para aquele cliente, é importante porque você não perde tempo armazenando na sua cabeça ou mesmo no seu escritório informações que você não vai utilizar. Então é o que eu falo, experimenta, sempre visita a loja, conhece os fornecedores, fica atento às novidades para você ver o que se encaixa para você, não é porque todo mundo usa que você tem que utilizar. Às vezes aquilo ali não se encaixa para o seu cliente, para o dia a dia do seu cliente. Mas o fato de você conhecer diversas marcas de ferragem, o que facilita? É o que eu sempre falo, alocar o orçamento do seu cliente. Porque quando você entende como aquela marca funciona, tanto só na estética como no conforto, e você entende que aquilo ali, ela não tem o melhor conforto ao puxar, mas ela aguenta o peso e ela corresponde à função. Então, às vezes você fala para o cliente, olha, ela não tem um conforto tão grande quanto aquela marca, porém, ela é 60% mais barata e a gente consegue ter a funcionalidade que você precisa para o projeto. Qual que é a vantagem? Você mostra para o seu cliente ali que você tem conhecimento, não é que você está oferecendo uma coisa inferior, você está oferecendo a opção para ele ter aquela função no projeto dele, que vai ser muito mais útil. É uma ferragem de qualidade, porque a maioria das ferragens são, tá? Se você, principalmente as marcas que a gente acaba falando aqui, mas ela não é aquela top de linha que mais faz marketing para os arquitetos e designers. O que acontece? As ferragens que mais aparecem e que mais estão nas fábricas das lojas grandes de planejado são marcas que são mais caras, mas elas não são as únicas no mercado. E você tem aí um cardápio de opção para você poder conhecer e oferecer para o seu cliente. Por quê? Quando a gente oferece só de ferragem, a gente pode literalmente triplicar, quadriplicar o orçamento do cliente, dependendo da ferragem que a gente está colocando ali. E isso faz diferença para o cliente poder executar o seu projeto, né? Porque muitas vezes você pensou em uma ferragem específica para o seu cliente, para aquela funcionalidade, e você otimizou espaço de armário, por exemplo. Quando o cliente ele faz essa troca, ele literalmente, além de mudar a função do seu projeto, ele ainda pode mudar a estética, porque dependendo da pessoa que estiver lá do outro lado, a pessoa não tem o mesmo repertório visual que você tem, ela não tem o mesmo conceito que você tem. Por quê? Porque o que faz o cliente contratar é você. É justamente o seu conhecimento, o seu repertório, a sua essência, a sua forma de pensar. Então, a outra pessoa é muito difícil dela conseguir pensar como você, né? Então, se nem às vezes o estagiário ele demora um tempo para pensar como arquiteto do escritório, imagina um fornecedor que você não tem nenhuma ligação e conexão. Então, essa é a importância de você especificar. Carol, mas eu não sei sobre ferragem, eu não entendo. Começa pelo básico. Começa visitando lojas, começa sentindo esse universo de ferragem, conhecendo isso, entendendo os nomes, começa realmente pelo básico e começa especificando com amortecimento, sem amortecimento, começa a entender quais marcas se encaixam mais no orçamento do seu cliente, FGTN, Heffley, Reit, Bloom, enfim, tem outras além, né? Dependendo, tem alternativa, tem home metal, a gente tem um monte de ferragem aí que às vezes elas entregam a mesma coisa, tá? Mas até mesmo na sua cidade ela tem mais facilidade de encontrar. Então é algo realmente que só você pode fazer. Então hoje você fala assim, mas poxa, eu vou investir tempo, e tempo a gente sabe que é dinheiro, né? Eu vou investir tempo, vou investir dinheiro para eu poder conhecer isso. O que eu ganho com isso? Você ganha economia de tempo lá na frente. Porque hoje você vai perder aí uma semana estudando um pouquinho mais sobre isso, só que você vai conseguir criar seu próprio template no escritório, seus guias, como você quiser chamar, só que de ferragens que você utiliza, que você escolheu para o seu cliente. Nunca tire o poder da sua escolha e coloque na mão de outro, porque não vai ficar igual. Tá? Então, assim, você pode dar sorte de pegar um fornecedor que se preocupa com o seu projeto, ou você pode dar azar de pegar um fornecedor que só quer vender. Então, não bote o seu projeto, todo aquele tempo que você se doou, na mão de outra pessoa. Então, assim, comece especificando esse básico, comece estudando ferragem, visite as lojas.
sabe? Explore isso, pergunte, porque assim você vai economizar tempo futuramente nos seus projetos, você vai aumentar a sua autoridade com o seu cliente vai se sentir acolhido por você, porque você sempre indica o melhor para ele, né? Sempre respeitando não só o orçamento dele, mas você vai ter todo esse controle de gerenciamento ali, né? De tanto de orçamento, mas de funcionalidade. E você vai se sentir um arquiteto muito mais completo, você vai ter muito mais orgulho do que você está criando ali. Você não vai pensar que você está só criando uma linda e bela pintura. Não, você está criando um espaço funcional para o seu cliente. E aí você também vai conseguir, inclusive, gente, economizar em reunião. Reunião de fornecedor. Porque cada cliente orça pelo menos com 3 fornecedores. Então você imagina 3 fornecedores te ligando para perguntar qual ferragem vai ser utilizado ali. E alterando o seu projeto. Imagina no final do ano você com 5 projetos, com 3 fornecedores, 15 fornecedores te ligando igual uma maluca. Vai ter que contratar um estagiário só para isso. Porque você está deixando dinheiro na mesa. Entendeu? Então, invista tempo para conhecer essas ferragens. Assim você vai ganhar muito mais dinheiro no futuro ali e muito menos dor de cabeça. Que é o que a gente busca, porque a gente só consegue escalar a quantidade de projeto quando a gente tem o quê? A gente para de perder tempo com reunião boba, com erro bobo. E aí a gente consegue escalar, botar a nossa energia pra gente atender mais clientes. Tá? Então, essa pra mim é a principal importância da ferragem, né? Que você precisa conhecer tudo. Você precisa conhecer o que você usa, o que faz sentido no seu projeto, tá? Bom, esse foi o nosso bate-papo de hoje. O Rafa tá colocando o link aqui, que a gente vai ter uma aula 4 de janeiro, onde a gente vai passar um passo a passo mesmo. Aqui a gente tá tendo aulas separadas. Lá a gente vai mandar uma estratégia para vocês já conseguirem implementar e vamos mudar o mercado, vamos aumentar essa régua de projetos aí, pra gente conseguir escalar não só a parte financeira dos projetos que a gente cobra, mas a gente também conseguir otimizar custo do nosso escritório com funcionário e perder tempo com reunião boba. Tá bom, gente? Bom, beijos e até amanhã. Obrigada por vocês terem participado.